Fala galera, eu sou Amanda Viana e estou chegando com o especial do Planeta Futebol Feminino sobre a seleção brasileira. A gente vem aqui hoje para fazer um simulado da convocação da treinadora Pia Sundhage. A Pia vai convocar o Brasil para a Copa do Mundo no próximo dia 27 de junho, às 16 horas de Brasília. Essa convocação vai acontecer no formato 23 jogadoras mais 3 suplentes que vão treinar junto com a equipe, também viajar para a Austrália e para Nova Zelândia naquele período inicial de preparação. Então, estamos aqui para tentar prever o que vai acontecer, passar pelas principais jogadoras que estão sendo chamadas aí nesse último ano, vamos dizer assim, da seleção brasileira, peças que a gente acha que tem mais chance de entrar nessa lista, outras que a gente acha que tem menos chance. Antes de eu apresentar aqui os meus companheiros que vão me ajudar nesse vídeo, falar para vocês, se possível, se inscrevam aqui no canal do PFF, deem aquele like para nos ajudar, compartilhem nossos conteúdos para que a gente possa atingir mais pessoas, principalmente nessa época de Mundial. E lembrando, se liguem aqui porque vão sair vários vídeos sobre essas convocações que já estão pintando, algumas listas definitivas, outras listas ainda precisando de cortes, né? A gente já tem vídeo aqui no canal sobre a convocação da Inglaterra, teve live com uma convocação simulada também, né, dos Estados Unidos. Vlatko Andonovski ainda não divulgou sua lista, mas teve live simulada. Vai sair vídeo sobre França, Espanha, Alemanha. Então fiquem ligados aqui no canal. Vou começar aqui apresentando agora meus companheiros nesse vídeo. Estou com Thiago Ferreira e Thaís Viviane. Thiago, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Faz um tempo que a gente não grava junto, né? Então eu já estava dando aqui aquela saudade. E como é que tá aí esse esquema, essa sua ansiedade, vamos dizer assim, com a Copa do Mundo chegando? Sempre bom estar aqui conversando com as amigas e craques, estão mandando muito bem aí no PFF Debate, ando acompanhando vocês, o nível segue subindo como sempre, e aí ainda mais com a parceria com o Nosso Futebol, tá muito legal. Amanda, minha expectativa para a Copa só aumenta e nos últimos 3 meses aí eu mudei alguns pensamentos meus, né, sobre esses possíveis nomes. A gente vai debater aí nessa lista de cada um de nós e vai tentar concatenar aí numa lista final aí com o que a gente pensa sobre, mas tem alguns nomes que eu acredito que nos últimos meses aí ganharam um pouco mais de força, outros por lesão são dúvidas, a gente vai debater tudo isso, mas a minha expectativa é de que os nomes do que a gente está vendo não mudem tanto, mas que tenhamos novidades sim. Isso aí. Thaís, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Montar uma lista de Copa do Mundo não é fácil. A gente está percebendo isso na pele, porque são 23 vagas, mais 3 de suplentes, e para algumas dessas decisões a gente vai ter que debater bastante. Como é que está essa sua expectativa? Expectativa grande para essa Copa do Mundo. A ansiedade está bem controlada. A gente que curte toda a competição, assim, eu acho que é legal, né? A expectativa pelo Brasil também, mas para ver as outras equipes, como é que vai se desenrolar essa Copa do Mundo. A boa fase das brasileiras, eu confesso que deixa a gente animado, né? Eu procuro ficar o mais tranquila possível com isso, mas especialmente as que estão jogando nos Estados Unidos, agora na NWSL, é bom ver que aparentemente vão chegar num momento legal de confiança e ritmo de jogo também, né? O CBF divulgou aí que quem joga na Europa já começou ali uma fasezinha de preparação, né? Para não existir um choque muito grande entre o pessoal que está jogando aqui no Brasil, quem está jogando nos Estados Unidos e o pessoal da Europa todo parado, né? Então já começaram ali uma preparação física. Tranquilidade agora, né, para levar, vamos vendo as listas aí que vão saindo de convocação, vamos fazer a nossa aqui agora. Como você falou, é realmente uma tarefa complicada, né? Quem vai ficar fora, quem não vai, é difícil. Exatamente. Então vamos lá, a gente vai começar a explicar para o pessoal que está assistindo esse vídeo. Vamos fazer uma convocação simulada, passando pelas principais jogadoras, para no final, cada um aqui
dá a sua lista que acha que vai acontecer, né? Não é a minha lista, não é a lista do Thiago, não é a lista da Thaís, é a lista que a gente acha que a Pia fará, na visão da treinadora, olhando os contextos que a gente tem tido nesse trabalho, nessa jornada de trabalho da seleção brasileira. Então a gente montou aqui um campinho com os principais nomes que estão sendo chamados aí nesse último ano, vamos dizer assim, ou nesse ciclo, né? Algumas dessas peças que estiveram lesionadas por muito tempo, a gente vai passar nome a nome, alguns deles discutindo mais porque são peças que estão mais na dúvida, né? Na bolha. Alguns nomes, como Lele, Rafael, Tainara, já são nomes mais consolidados e aí a gente vai passar mais batido. Vamos começar com as goleiras. Queria saber de Thaís, de Thiago, como é que eles veem esse cenário, porque infelizmente a gente acabou perdendo a nossa goleira titular, né? A Lorena acabou lesionando, rompeu o ligamento cruzado anterior, pouco antes da data FIFA de abril, então ela já não foi para aquela finalíssima e para aquele amistoso contra a Alemanha. Nisso, restaram Lele e Luciana, as goleiras que já vinham sendo consolidadas nesse último ano, em todas as chamadas, basicamente, e aí a gente abre o espaço para uma vaga de terceira goleira. Coloquei ali como opção Camila Martins, goleira do Santos, que foi chamada na última lista, né, na lista de abril. Gabi Barbieri, goleira da seleção sub-20 do Internacional e que teve aquela chamada para aquela data FIFA de junho, né, junho de 2022, e a Natasha, goleira ex-Corinthians, hoje está no Basel, é uma peça que a Pia já chamou em outras oportunidades, no ano passado foi para a Copa América, teve uma chamada também naquela data FIFA que pegou agosto e setembro de 2022, então vamos debater, porque a dúvida aqui, gente, está em quem vai nessa terceira vaga. Bom, eu acredito que Lele e Luciana são uma certeza, né? Não imagino esses dois nomes fora da Copa hoje. A Luciana, principalmente por ela era talvez a goleira que a gente teria alguma dúvida ali se realmente seria a terceira goleira, mas a gente percebe que existe uma grande confiança da comissão técnica com ela, e aí com a lesão da Lorena, a Luciana praticamente está confirmada no torneio, e aí nos resta debater esse terceiro nome. Acredito eu que Camila do Santos fez um bom torneio, uma boa temporada ano passado. A Barbieri, por ser muito jovem e a Pia ter essa questão de trabalhar as jovens já pensando sempre no próximo passo, no próximo ciclo, né? E a Barbieri é uma jogadora cotada para estar na seleção aí nesse próximo ciclo. Tem essa opção de já estar num torneio, de ter essa vivência, né, essa experiência que seria para ela muito importante. E a Natasha é um nome que a Natasha é meio que o botão de emergência, né? Ela é uma goleira que todo mundo sabe da capacidade que ela tem como goleira, envergadura. É uma goleira que tem uma rodagem fora do Brasil. E aqui eu não vou debater se a Natasha é melhor do que a Barbieri e a Camila hoje. A questão é que a Natasha vem jogando pouco no Basel, e só que ainda assim eu considero ela um terceiro nome em potencial na minha lista, né? Ela entraria, porque eu acredito eu que existe muito também de conhecer, né, a capacidade da goleira, de ter essa confiança, né? Então, acredito que ela, por ser uma goleira que não é muito jovem, nem muito veterana, ela não se encaixa muito nessa questão de ser uma goleira que precisa ser preparada, por mais que ela não tenha tantos minutos pela seleção feminina assim, mas acredito que pelo conjunto da obra, na minha visão, ela seria o terceiro nome em potencial, aí tentando, lógico, adivinhar o que a Pia, o que o Thiago Mel pensam para a posição. Eu apostaria na Natasha, mas não é uma aposta convicta, não acho que a Natasha tem muito mais chances do que Barbieri e Camila, por exemplo, né? Se uma das duas entrasse aí e não a Natasha, eu entenderia e até acharia bem razoável, mas na minha visão, tendo que escolher uma dessas três, né? E lógico, imaginando todas as outras goleiras fora da seleção com potencial para estar na Copa, eu acredito que a Natasha seja um nome que tá um pouquinho mais forte do que essas outras possibilidades aí.
Só para fazer uma correção aqui antes da Thaís ir, o sobrenome da Camila, goleira do Santos, é Camila Rodrigues. Peço desculpas aí por esse erro. A Camila tem 22 anos, então é uma goleira pensando também em nova geração, em renovação. E a Natasha, no Basel, ela fez um jogo só. Né? Desde que ela está lá, foi um jogo em abril, o Basel jogou até maio, né? Terminou a temporada em maio. Thaís, como é que você vê esse cenário? Considerando que Lele e Luciana já estão garantidas, como é que você vê o cenário para essa terceira vaga? Eu acho que a Camila está na frente, se fosse para chutar. E aí que eu estou com o Thiago, tem aquela convicção, porque a terceira goleira, a gente não acompanha os treinos, né? Então não tem como saber quem treina melhor, por exemplo, delas. Mas se tivesse que chutar, eu acho que Barbieri e Natasha correm um pouco por fora. Barbieri, eu acho que a temporada do Inter não é tão chamativa quanto talvez já tenha sido em algum momento. É muito jovem também. E a Natasha, até uma chamada que surpreendeu um pouco, né? Saber que ela está nessa lista da galera que está treinando, quem estava na Europa e quem está treinando agora, e vai treinar até o dia 25, se eu não me engano. Então, acho que a Camila é um pouco à frente das outras duas, mas não surpreenderia. Para a terceira goleira, não me surpreenderia nenhuma delas. Exato, eu estou com você sobre essa questão da vaga estar completamente aberta. Para situar o pessoal, algumas jogadoras estão treinando, né? Lá na Granja Comari, treinaram um tempo no CT do Fluminense, vão passar para treinar na Granja Comari, enquanto a seleção não se apresenta de forma completa. E essas jogadoras são atletas que jogam na Europa, ou seja, a temporada europeia ela tem um calendário diferente do Brasil e dos Estados Unidos, então ela termina antes. E aí, para não deixar essas atletas paradas, né, a CBF colocou para fazer um treinamento e há uma lista longa para passar para a FIFA. É uma lista com muitos nomes, além dos 23. Então, eu até entendo a Natasha estar, por exemplo, nomes como de Mônica Hickman, que não apareceu nesse ciclo e aparece de surpresa, veio para essa lista de treinamentos, imagino eu que por causa dessa lista longa, né? Eu acho que seria a única justificativa, mas isso a gente fala depois. Olhando para a goleira, eu acho que eu concordo que a Barbieri, pelo ano e também pelas chamadas, eu acho que ela é quem corre mais por fora. Eu acho que a briga ali, Natasha, Camila, mas eu vejo hoje a Camila, por ter sido chamada na última lista, eu acho que ela ganha um ponto nisso daí. Mais para frente, a gente vai divulgar aí quem que a gente está fechando. Vamos então passar para as defensoras. Aqui o cenário está bem encaminhado para quase todas as vagas. O que eu queria saber de vocês é: Pia vai levar 7 defensoras? Pia vai levar 8 defensoras? Quais são as vagas que vocês acham que estão na briga aí? Eu acredito que a Pia vai levar 8 defensoras, até pela forma como ela utiliza as jogadoras ali, né? Algumas das zagueiras ela utiliza, dependendo do jogo, pela lateral, dependendo do jogo, ela faz ali um sistema com uma saída de 3 defensoras, que às vezes participam 3 zagueiras, então ela gosta de ter ali um bom número de peças para poder trabalhar. A gente tem algumas jogadoras que tem um histórico de lesão, então acho que numa Copa do Mundo também tem que pensar nesse ponto. O controle de minutagem é muito importante no Mundial. E na tela aí, a gente vê alguns nomes que estão para cima: Rafaele, Tainara, Kathleen, Lauren, Antônia, Tamires e Bruninha. São os nomes que vocês vão ver que eu, Thaís e Thiago, a gente acha que estão encaminhados. Tarciane, Fernanda Palermo e Yasmin, mas na briga. Thiago, Rafaele, Tainara, Kathleen e Lauren são as suas 4 zagueiras? Com certeza, né? Tentando imaginar aqui pela ótica da Pia, temos 2 pilares aí importantíssimos e outros 2 nomes dos quais você citou, que são 2 jogadoras onde a confiança é muito grande, né, da comissão e até da Pia propriamente. Então, a gente consegue imaginar que essa linha de zaga
olhando para a faixa central, né, para as zagueiras propriamente, e já imaginando também as possíveis variações, porque a gente viu a seleção feminina trabalhando até com 3 zagueiras em alguns jogos, posicionando zagueiras pela lateral direita. Então, acho que todas essas experiências e todos esses minutos que a gente conseguiu ver durante todo esse ciclo nos levam a crer que Rafael e Tainara serão as titulares absolutas, caso estejam saudáveis, e Kathleen e Lauren são, neste momento, as duas jogadoras que são as imediatas para entrar como opções ali, principalmente a Kathleen, né, por ser um pouco mais experiente, por ter tido uma boa temporada pelo Real Madrid também, ser uma jogadora que fisicamente se impõe muito, né, uma jogadora muito difícil de vencer duelos contra ela, principalmente duelos aéreos. Então acho que é uma jogadora que vem com essa confiança, e aí quiser passar para a Thaís, a gente pode entrar na questão das laterais, que eu acho que conversa um pouco com a questão da Tarciane estar ou não né, dentro dessa lista. Tarciane é uma zagueira, uma defensora que a gente olha para ela e tem convicção de que vai ser uma jogadora que vai estar na seleção nos próximos anos, mas talvez nessa Copa o debate seja esse, né? Será que ela já está madura o suficiente? Será que ela já está à frente ou em pé de igualdade com essas concorrentes atuais que a gente vê nesse momento, imaginando que uma Lauren talvez tenha largado um pouco atrás da Tarciane quando as duas começaram a ser convocadas para a principal, mas hoje a gente vê uma Lauren mais madura, uma Lauren mais segura, né? E são perfis de zagueiras muito diferentes também. A Lauren é uma jogadora mais de analisar situações, mais sangue frio, e a Tarciane sendo essa zagueira de sangue quente, essa zagueira que catalisa, né, situações, que consegue trazer uma energia positiva para o time muitas vezes, mas será que é o momento, né, da Tarciane ou da Lauren? Eu apostaria hoje na Lauren, até porque a gente tem uma Antônia que pode ser zagueira também, né, na seleção a gente não vê ela habitualmente trabalhando por ali, Palermo também, mas aí menos ainda, né, de ser utilizada por ali, mas também pode ser zagueira, então eu acho que também estou dentro dessa questão dessas 8 defensoras, e eu imagino que Bruninha, Palermo e Tarciane, dentro dessas 3, são 2 vagas. E aí, no que eu sinto, né, do trabalho, me parece que a Tarciane hoje está fora, talvez entre numa suplência, mas me parece hoje que ela está fora dessa disputa, digamos assim. Está na disputa, mas não está entre as favoritas para estarem no grupo. Eu acredito que Bruninha, pelo momento, né, que ela conseguiu se consolidar muito rápido na Liga Americana, e a Palermo por ser um botão de emergência ali também, né, de uma jogadora que pode atuar nas 2 laterais, fisicamente não deve tanto em duelos, a gente sabe como é importante vencer duelos numa competição como a Copa do Mundo. Não existe uma jogadora hoje que consegue emular a Tamires com bola na seleção feminina, então acredito que ou é Tamires, ou talvez uma Bruninha, uma Palermo, pelo lado esquerdo como opções, e aí eu coloco a Tarciane um pouco atrás dessa corrida. Thaís, é interessante o Thiago trazer essa situação Lauren e Tarciane aqui para o debate, porque a Lauren é uma jogadora que teve uma ascensão muito boa nesses últimos meses na seleção brasileira, né? Ela foi para o Mundial Sub-20, assim como a Tarciane, em agosto, a seleção conquistou a medalha de bronze, a Pia elogiou muito aquela seleção que também tinha a Bruninha, ou seja, nós temos 3 defensoras na briga pela Copa do Mundo que estiveram nessa seleção sub-20, e a Lauren, ela tá muito madura, muito pronta, a passagem dela pelo Madrid CFF, na minha visão, traz muito isso, né? A experiência. A gente falou muito da Lauren no Estação PFF e consideramos ela até uma das melhores jogadoras, uma das melhores zagueiras da Liga F nessa temporada. Fez uma grande temporada. E aí, essa questão da maturidade de controlar um pouco mais os erros, e você vê ela na frente da Tarciane muito por causa disso? Eu acho que sim, eu acho que o Mundial Sub-20 as duas estavam no mesmo pé ali, né? Estavam na mesma posição na largada, mas aí eu acho que tiveram temporadas diferentes, né? E eu acho que a mudança de país, a mudança de liga também, fez com que a Lauren desse uma amadurecida muito grande, uma jogadora que se mostrou que pode ficar saudável, né? Ao longo de toda uma temporada, teve muitos minutos pela equipe do Madrid CFF, já tinha ido para lá, né, no começo do ano, na verdade, e rolou essa adaptação, já chegou jogando,
mas aí nessa temporada, nesse 2022-23, que conseguiu se consolidar de maneira muito interessante, e eu acho que esse amadurecimento dela a colocou ali em pé no momento, né? Uma situação que pode mudar no futuro, mas no momento eu acho que ela está à frente da Tarciane, até pelos minutos que a Lauren já recebeu na seleção principal, né? E a Tarciane com minutagem menor até o momento em comparação com a Lauren. Então, eu acho que a Pia vai levar 5 zagueiras, por isso eu acho que a Tarciane está dentro da equipe que vai dentro das 23. A Palermo caiu de rendimento, era uma jogadora que eu acho que estava com 1,5 pé dentro dessa lista, e agora eu tenho dúvidas, até porque a Bruninha cresceu, né? A Bruninha era uma jogadora que eu tinha muita dúvida se ela ia estar dentro, ou se ela ia de suplente, mas os últimos meses dela são muito bons. E aí eu acho que talvez ela tenha dado uma ultrapassada na Palermo nesse sentido. Então, eu estou com o Thiago, acho que são 2 vagas para essas 3 jogadoras e uma delas vai para suplente. Exato. Eu acho que e vão assim, 8 defensoras. Você perguntou no então, começo, assim, o 8 defensoras nós estamos alinhados, né? Antônia e Tamires serão nossas laterais titulares, e aí a gente tem essa decisão para fazer. A Pia vai levar 4 laterais, ou ela vai levar 3 laterais e uma zagueira. Na visão da Thaís, a Pia vai levar 3 laterais e uma zagueira a mais, que seria a Tarciane. Thiago, a gente entende que está um pouco à frente para levar 4 laterais. A situação da Bruninha é uma temporada muito boa até aqui pelo Gotham, lá na NWSL. Na minha visão, hoje ela é uma das, se não a melhor lateral direita do campeonato até o momento. Amadureceu muito bem e ela tem uma vantagem. Ela vem atuando não só pela lateral direita, ela vem atuando pela lateral esquerda também. Então, isso pode abrir um espaço, pode abrir um precedente para que a Pia leve mais uma zagueira. Por quê? Você pode ter como reserva da Tamires a Bruninha, caso seja necessário, ou a própria Rafael em alguma questão de imprevisto, uma situação emergencial, a Rafa pode fazer a lateral esquerda também. Então não será uma surpresa caso a Pia leve apenas Antônia, Tamires e Bruninha como laterais nessa lista final e acrescente a Tarciane, por exemplo, como uma quinta zagueira. O ano da Fê Palermo, na minha visão, não é bom, é um ano abaixo dela pelo São Paulo, mas é uma jogadora que já está no grupo há mais tempo, é uma peça versátil que também pode atuar como terceira zagueira, pode fazer as 2 laterais, a Pia conhece há mais tempo. Então eu acho que isso, na minha visão, conta muito a favor da Fê Palermo. A Yasmin, por outro lado, eu já acho bem difícil a chamada dela pela questão de espaço na seleção. É uma jogadora que voltou a ter espaço aí nesses últimos meses. Eu até acho que o Campeonato Brasileiro da Yasmin é muito bom até aqui, muito melhor do que a temporada passada dela, que na minha visão não foi boa. Mas em jogos da seleção brasileira, quando ela entrou, eu acho que ela ainda mostra alguns problemas de adaptação e um pouco verde para a função no cenário que a seleção exige, no enfrentamento que a seleção exige. Né? Então, acho que é uma jogadora que talvez para a gente trabalhar para o próximo ciclo, para a Olimpíada ou para a Copa do Mundo, em termos desse nível de enfrentamento. Então, acho que a Yasmin está um pouco fora dessa briga. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa de defensor ou a gente pode passar para o meio? Por mim, pode passar. Bora para o meio, então. O meio-campo que tem sido aí a grande dor de cabeça de Pearson Hogg, porque temos perdido muitas peças por lesão. Né? A Luana ficou um longo tempo parada por causa das suas lesões no joelho, e uma peça que estava consolidada acaba ficando parada, a Pia tendo que reinventar o setor, encontra na Angelina uma fortaleza ali, a Angelina machuca na decisão da Copa América, rompe o ligamento cruzado anterior, e essa briga para encontrar, nessa luta para encontrar a dupla ideal para o meio-campo, volta praticamente a estaca zero, e a Pia vai fazendo experiências, vai testando jogadoras, encontra em Ari Borges e Duda Sampaio uma dupla interessante, mas a Duda
Duda Sampaio entra numa maré de lesões e a Pia passa a ter que buscar uma nova companheira para Ari Borges, e aí vem Caroline. Um teste que ninguém imaginava que seria possível acontecer. Caroline de meio-campista central. A Pia começa a iniciar essa experiência naquela data FIFA de outubro, contra Noruega e Itália. A Caroline teve poucos minutos nas partidas atuando por dentro, mas essa experiência vem mesmo a partir da data FIFA de novembro contra o Canadá, que ela joga por ali, e desde então é a posição da Caroline na seleção. Desde novembro de 2022, ela tem jogado como meio-campista central, feito dupla, ora com Luana, ora com Ari Borges, e tem atuado muito bem. Acho que isso traz uma tranquilidade, porque você tem uma peça que tem te entregado em alto nível. E a Pia fez várias experiências no setor, até a Adriana já chegou a jogar como meio-campista central. Então vamos ver como é que está esse cenário. Eu acho que desses nomes, Caroline e Ari Borges estão garantidas na Copa do Mundo. Luana voltou a receber chamadas nesse ano de 2023, depois de lutar com questões físicas. Acho que vem fazendo uma boa temporada pelo Corinthians. Fez uma data FIFA legal em abril. Eu acho que a Luana, pela experiência, por tudo que ela entrega, está bem encaminhada, garantida nessa lista. Duda Sampaio. A dúvida da Duda Sampaio é a questão física. Questão técnica, ela já mostrou ser uma jogadora que pode contribuir muito, mas ela vem passando por problemas físicos desde novembro. Não jogou tanto nessa temporada, não conseguiu jogar pela seleção brasileira em 2023 ainda. Então, eu acho que a questão dela, caso ela fique fora de uma chamada, é por esse ponto, mas eu acho que ela estará dentro. E aí começam as nossas dúvidas, né? Ana Vitória fez boas exibições no ano de 2023, conquistou a vaga. Duda Francelino, uma jogadora que está sempre no grupo, não vem rendendo tanto pelo seu time, pelo Flamengo, apesar de que nesse Brasileirão ela teve alguns momentos interessantes, principalmente no ponto de vista coletivo, mas na seleção às vezes deixa a desejar. Vitória Yaya foi chamada, perdeu um pouco de espaço. Angelina, voltando de lesão, a comissão técnica vai arriscar levar uma jogadora que não tem minutos por clubes e seleção desde final de julho? Júlia Bianchi voltou a ser chamada, mas não teve tanto destaque assim na She Believes. Ingrid foi lembrada em abril, mas sem muito destaque. E Andressa Alves voltou para a seleção na data FIFA de abril. Foi importante na finalíssima e decisiva com aquele gol que leva a partida para os pênaltis, mas é uma jogadora que ficou muito tempo de fora. Como você vê esse cenário, Thaís, do meio-campo da seleção? Acho que o setor mais nebuloso, até aqui mais complicado de decifrar, pela polivalência de algumas que jogam na parte da frente, né, que podem fazer essa função. Então, vai muito do que a Pia esteja pensando ali no momento. A gente viu o teste de Adriana por dentro. Eu não gosto, mas imagino que seja uma possibilidade ali, já que foi testada na posição. Caroline vai jogar a Copa toda por dentro? Será que a gente vai tê-la mais aberta ou mais avançada em algum momento? Então, são muitos questionamentos. Eu acho que a Ari é a única certeza desse setor. Eu acho que a Luana vai para a Copa, que se recuperou e foi chamada a tempo, né? E mostrou serviço novamente. Então, até imagino que possa subir mais o rendimento, mas eu acho que ela está no grupo. Eu acho que a Duda Sampaio está dentro também. Eu acho que a Pia deu uma chance para ela na Copa América, muito jovem, vinha fazendo um brasileiro excelente, e eu acho que ela se mostrou útil, se mostrou disposta a ocupar uma posição, a ser uma volante que o Brasil não tinha e não tinha perspectiva de ter naquele momento, uma volante diferente, né, mais de saída de bola do que de imposição física, que é o que a gente sabe que a Pia estava buscando por ali com os muitos testes da Duda Francelino na posição, mas eu acho que a Duda Francelino nunca conseguiu render o que a Sampaio rendeu por ali. Então, eu acho que como a Duda Sampaio deixou uma boa impressão e como ela esteve em outras convocações, acabou não conseguindo se apresentar, mas ela estava chamada. Eu acho que ela vai para a Copa. Ana Vitória é uma boa pergunta.
porque ela ia jogar até mais avançada contra a Alemanha, pelo que a gente estava ouvindo. É uma jogadora também que vem de uma boa temporada, mas sempre um pouco preterida, né? Nunca, ou poucas vezes, foi de primeira escolha, né? Então, não sei se a Pia ainda tem claro qual a posição dela no grupo, né? Se vai jogar, a gente viu contra a Finlândia jogando mais aberta, a gente sabe que pode jogar volante fazendo a saída, pode jogar um pouco mais avançada também, mas eu acho que ela vai, pela quantidade caça de meio-campistas, eu acho que ela vai para a Copa. E a Ana Vitória, aí... Thaís, como você falou, é a jogadora que garante essa versatilidade, e ela também tem um bom físico, né? Ela é uma jogadora que a média de altura dela é maior do que as outras peças do setor. A Ana Vitória, se não me engano, tem 1,70 m. É uma jogadora que tem aí um bom componente para duelos físicos, então eu até acho que ela e Duda Francelino são atletas que brigam mais ou menos por uma vaga por isso, por serem jogadoras versáteis, com uma estatura um pouco mais elevada para a média do setor, mas Ana Vitória, no ponto de vista de utilização da comissão, ela teve bons minutos na She Believes, é uma jogadora que seria bastante utilizada na data FIFA de abril, mas acabou tendo até um problema, se não me engano, ela ficou doente, né, no meio daquela data FIFA, mas ela cresceu. Eu concordo, e para mim, eu acho que a lista de meio-campistas vai terminar aí, mas é o setor, acho que o setor que mais pode surpreender a gente em termos de chamada. Eu não acho que ela volte com algum nome que não apareceu ainda esse ano, assim, com exceção da Angelina. Com exceção da Angelina, que é um caso todo particular, mas de se vai estar recuperada, se vai estar com ritmo, eu acho que isso é importante. Eu não sei se será que vão esperar mesmo até o último minuto pela Angelina, ela voltando de uma lesão tão grave. E aí a jogadora está numa situação muito complicada, né? Porque quer jogar Copa, eu tenho certeza, mas será que vale para ela, nesse momento, arriscar? A gente sabe que a lesão de LCA é complicada, não são raros casos de recaída que a gente tem, então ela vai ficar em suspenso ali para mim. Se ela estiver bem e a comissão confiar, eu acho que ela vai. E aí ela ocuparia essa sexta vaga no meio de campo, mas eu não apostaria, e se tivesse que botar alguém correndo por fora, mais por fora ainda, entendendo que a situação da Angelina é muito particular, eu acho que é Duda Francelino e Júlia Bianchi. Nesse ponto que a Thaís trouxe, se a Angelina estiver bem, a comissão optando por ela, lembrando, a Angelina ela voltou a treinar com o OL Reign mais ou menos ali em meados e final de abril. Ela voltou a treinar com bola, mas a gente não sabe qual era a extensão do trabalho com bola inicial dela. Ela foi relacionada pela primeira vez no último jogo do Reign, o jogo no último final de semana ali, entre os dias 9 e 12 de junho, e ela acabou não entrando. O OL Reign tem mais 2 partidas antes da seleção brasileira se apresentar. Então, a Angelina tem mais 2 partidas ali com chances de minutos, mas é um prazo muito curto para uma jogadora que está parada desde o final de julho, né? Desde a lesão dela na final da Copa América. E aí o que eu queria saber de você é uma análise que você vê geral dessas escolhas do meio-campo, das jogadoras que a gente coloca ali como nessa bolha, que já foram chamadas, mas será que tem chance? Será que não tem? E sobre a Angelina, se a comissão técnica optar por levar uma jogadora que todo mundo já conhece o que ela pode entregar, mas com essa questão física de dúvida, Luana e Duda Sampaio são 2 peças que a questão física tem pegado muito para elas no último ano. Não seria arriscado levar 3 jogadoras com dúvidas físicas para o Mundial? A provocação é muito boa e assim, refletindo sobre isso, eu até aqui coloquei na minha como uma suplente, justamente por achar que essa questão de algumas jogadoras, lógico, a Luana nesse momento é uma das melhores jogadoras do país na posição, é uma jogadora que
está se mostrando saudável. O Corinthians tem um ótimo elenco para conseguir rotacionar e não desgastá-las tanto, né, nessas sequências de jogos que vão sendo pesadas, principalmente para os times paulistas nesse momento da temporada. Então, na minha lista, e aí vale o comentário, né? Caroline e Ari Borges são as duas grandes certezas desse meio-campo, independente da Ari Borges ser titular pela faixa central ou não, são duas das grandes certezas desse meio-campo. E eu acho que aí, olhando para a Bruninha, olhando para outros nomes que a gente vai passar aí quando a gente chegar no ataque também, para mim esse é o grande legado desse trabalho da Pia, caso termine após a Copa, provavelmente siga até a Olimpíada, mas caso termine até a Copa ou na Olimpíada, acho que esse é o grande legado do trabalho da Pia. Está entregando pra gente uma Ari Borges em nível mundial, uma Caroline em nível mundial, uma Bruninha em nível mundial, lógico, passa muito também pelo empenho dessas jogadoras em seus clubes, né, que é onde elas atuam por mais tempo, mas como é importante refrescar a seleção também, né, acreditar na geração que vem depois, e ter paciência com os processos, né? Então, acho que esse é o grande legado que ela deixa pra gente. Meu meio-campo, já indo direto ao ponto. Caroline Ari Borges, Luana, Duda Sampaio. Aí acredito que Ana Vitória, pela versatilidade, e Duda Francelino, por imaginar que o torneio é um torneio onde os duelos, os enfrentamentos são muito importantes. A Duda Francelino é a nossa jogadora mais forte nesse sentido, mais física, né? Que pode atuar pela faixa central do meio-campo, mas também pode atuar como uma meia mais aberta, uma ponteira, como foi na Copa de 2019, e como ela vem atuando no Flamengo, né? E como ela vem atuando no Flamengo também, né? No Flamengo ela vem sendo uma meia mais aberta, lógico, tem liberdade para flutuar o campo inteiro, mas é muito comum ver a Duda recebendo essa bola pelos extremos do campo. Né, até pela configuração das atletas que o Flamengo coloca no seu 11 inicial, né, muitas jogadoras que atuam pela faixa central do campo, a Duda abre essa possibilidade de cair pelos lados. Então acho que a Duda Francelino, ela se coloca como um grande nome para ocupar essa sexta vaga do meio campo, digamos assim, porque ela pode ser uma jogadora, pode ser utilizada pelos lados, pode ser utilizada no ataque, e principalmente por ela conseguir unir essa questão de ter ela é uma jogadora muito habilidosa, ter uma boa velocidade, né, quando a gente fala de sprint, de velocidade final, e questão dos enfrentamentos, dos duelos, que vai ser algo que o Brasil vai ser muito exigido, que é algo que desgasta muito nossas jogadoras. Então acredito que a Duda Francelino vem muito forte por causa disso, né, por causa desse combo de contextos, por esse combo de situações que criam um contexto favorável para ela estar no grupo, e pela qualidade dela também, lógico. E a Ana Vitória, acho que eu olhava muito para a Gabi Nunes como uma jogadora que era muito convocada e pouco utilizada, e aí eu acho que esses jogos desse ano mostraram que, por mais que ela não vinha ganhando tantos minutos, principalmente no time titular, a Pia tinha muita confiança na Gabi Nunes. A gente vai debater o ataque, eu acho que isso eu faço um paralelo, lógico que não é a mesma situação, mas eu faço um paralelo com a questão da Ana Vitória, uma jogadora que está consolidada na Liga Portuguesa, que em jogos de Champions a gente vê o nível dela, né, contra as melhores do mundo. Então acho que é uma jogadora que se credenciou, que vai estar como uma opção para esse meio campo, não deve ser a titular, mas vai ser uma jogadora que vai ser muito utilizada na Copa, acredito eu, vindo do banco. Então eu fecho com essas 6, Caroline Ari Borges, Luana, Bertolucci, Duda Sampaio, por conseguir voltar a tempo, né? E aí eu tava entre Duda Sampaio e Angelina, né? Para fechar esse sexteto de meio campo. E acho que pelas questões da Angelina, eu coloco ela como suplente pela questão física, porque ela fez uma baita de uma Copa América, né? Que foi a última amostragem dela pela seleção. Para mim, foi a melhor jogadora da seleção feminina naquela competição. Então acho que isso dá pontos para Angelina, mas lógico, a dúvida com questão a lesão dela, nessa recuperação, essa reta final de recuperação, acho que é o que tira ela desse grupo das 23. Passada essa situação da Angelina, como é que você vê o cenário para algumas peças como Vitória Yaya
Júlia Bianchi, Ingrid e Andressa Alves, que se a gente for pegar a amostragem em número de convocações, foram jogadoras menos chamadas, né, que têm menos aparições em listas nesse último ano. E no ciclo também. Eu acredito que serão 6 nomes, né? Então, todos esses 6 nomes que a gente debateu estão mais cotadas, né? Tentando imaginar pela mentalidade da comissão e da Pia Sundhage. Acho que o que joga contra a Júlia nessa temporada é que ter jogado muito pouco. A questão da Andressa Alves, acho que é uma questão bem particular. Acho que ela é o plano B para a Marta. Então, se a Marta estiver fora da Copa, acredito que a Andressa entre direto nas 23. Mas caso a Marta esteja nas 23, eu acho difícil até a Andressa estar entre as suplentes, para falar a verdade. Porque eu acho que ela é uma jogadora que consegue emular muito bem o que a Marta faz. Não exatamente, mas uma jogadora que é um pouco mais pausada nesse ataque que é muito frenético, muito fluido, né? Da seleção, ela é uma jogadora que consegue pausar um pouco mais o jogo, tem um nível de assertividade um pouco mais alto, mas vejo que para você sustentar uma Marta hoje, e uma Andressa Alves também, né, num cenário de competição mundial, como é a Copa do Mundo, você precisa ter outras jogadoras que compensem, principalmente em termos de competitividade, de vencer duelos. Então, acredito que tendo a Marta, a gente não teria a Andressa no grupo das 23, e acho que nem na suplência, na minha suplência, por exemplo, ela não entrou, mas acho que como um plano B, perdendo a Marta aí em cima da hora da Copa do Mundo, alguma coisa acontece, acho que a Andressa entra no grupo diretamente. Bom, e você citou a Bianchi, na minha visão, a Júlia Bianchi, eu acho que ela demorou a dar esse passo, né? Fazer esse desafio para ir para um lugar que tenha um enfrentamento maior. Ela foi para o Chicago Red Stars na Liga Estadunidense, na NWSL, e eu acho que ela até tem tido alguns momentos interessantes nesse último mês, para falar a verdade, que é quando ela começou a ganhar um pouco mais de espaço no time, mas se ela tivesse feito esse movimento antes, eu acho que talvez ela tivesse num cenário melhor pensando em convocação. E aí, nomes como a Vitória Iaiá, uma peça muito elogiada pela Pia, mas acho que o movimento dela de transferência para ir para o Santos nessa temporada não foi o ideal, na minha visão. É uma jogadora que tem oscilado, e aí eu acho que acabou perdendo um pouco de espaço no cenário de seleção brasileira. E a Ingrid oscila muito, na minha visão, na Ferroviária. Né? Eu até fiquei surpresa com o retorno dela para a seleção brasileira na data FIFA de abril. Então, acho que essas jogadoras aí, elas têm menos chance de aparecer entre as convocadas da Pia. Bom, gente, meio-campistas foi isso. O Thiago está considerando 6 meio-campistas, então, na visão dele, teremos 5 atacantes na Copa. Eu estou considerando 5 meio-campistas e a Thaís também, porque na nossa visão, a Adriana é uma peça que, por ser muito utilizada, às vezes, em zonas mais baixas do campo, ou como uma ponta meia, ou como essa meia central, a Pia pode levar uma atacante a mais, considerando essa versatilidade da Adriana também. A Bia, então, vamos passar para o né? ataque. Também podem entrar nessa rotação Exato. aí de meio, Sim. causando talvez um pouco mais de estranhamento para uns, mas não seria nada absurdo, longe de... E, Thaís? Eu estou considerando 5, Amanda, Thaís, isso vai imaginando muito a Angelina na linha... fora. Exato, eu também estou imaginando a Angelina fora, mas isso que você falou de Debinha, de Marta, vai também na linha que a Pia falou que as peças de meio para frente, ela considera que podem fazer várias funções ali mesmo. Jogadoras que podem atuar tanto no meio campo quanto na linha de ataque, dependendo do adversário, dependendo do esquema. E tem um detalhe, Amanda, que a gente fez um space com a Caroline, né, esses dias, inclusive, vão lá no @Rainhas da Copa para conferir, Caroline Ari falando, e a Caroline falando, por exemplo, que ela foi testada de lateral. Assim, imagina os testes que a gente não acompanhou em treino, né, que já foram feitos. Então, do meio para frente, todo mundo está para tudo aí.
Exatamente, e assim, a Caroline citou essa questão de lateral, que a Pia treinou Caroline na lateral naquela data FIFA de novembro, contra o Canadá, mas acabou optando por utilizar a Caroline como meio-campista central, graças a Deus, porque deu muito certo, né? Então, olhando para esse cenário de atacantes, eu acredito que essas 6 que estão destacadas ali, considerando a Adriana no ataque, mas é uma peça que a gente já falou que pode transitar tanto em meio e ataque nessa seleção brasileira, Marta Debinha, Adriana Geise, Bia Zanerato e Gabi Nunes, na minha visão, estão fechadas. Como é que vocês enxergam isso? Essas peças estão dentro para vocês? Eu acho que essas 6 estão confirmadas e eu botei uma a mais, que é a Nicole. Eu acho que a linha corre por fora, mas como a Nicole deu alguns testes e quando ela foi lembrada em ocasiões diferentes, né? Não é que ela foi lembrada só em uma época e depois foi descartada, não. Ela foi lembrada quando voltou da lesão, lembrada novamente, convocada para a última data FIFA, não pôde ir, né? Porque teve uma inflamação, se eu não me engano, no joelho. Então, se tiver que uma atacante a mais em relação ao meio-campo, eu acho que quem vai é a Nicole. Eu acho que a Jaqueline deu quando ela foi, mas não suficiente para se colocar à frente da Nicole, porque tem uma precisão de finalização interessante. A Nicole teve na She Believes e foi testada em algumas posições ali, foi chamada novamente, né, na sequência, então acho que ela está um passinho à frente das outras. E Thiago, a Thaís está considerando a Nicole sendo chamada, eu também estou considerando a Nicole, acho que até pela produção que ela mostrou ser capaz nas últimas chamadas, né? Acabou não conseguindo ir por um problema físico para a data FIFA de abril, e acho que talvez essa seja a preocupação, né? Como está fisicamente Nicole, mas é uma peça que mostrou certa versatilidade, atuando às vezes aberta pelo campo, trazendo para dentro, sendo uma jogadora um pouco construtora também, porque ela é muito técnica, ou na dupla de ataque, porque não é aquela centroavante fixa, é uma jogadora que ela forma muito, quase como uma segunda atacante, mas tem capacidade física de sustentar um duelo, por exemplo. E aí, como é que você vê essa questão, essas chances de Nicole, Aline Gomes e Gabi Portillo, por exemplo? Porque são jogadoras diferentes, mas são nomes que a Pia chamou. A Aline, estreante na seleção adulta, nessa lista de abril, mas vem sendo uma das principais jogadoras do país em 2023. Então, como é que você vê essas jogadoras? Acho que essa questão da Nicole, da versatilidade dela, mas principalmente por ela trazer características, né, interessantes aí para esse jogo, principalmente por dentro do Brasil. Eu acho que o Brasil, e a grande crítica desse último ciclo, eu até fiz coro junto, eu entendo também que foi um dos problemas da seleção, foi a questão de gerar jogo pela faixa central do campo, né? Uma equipe muito veloz, consegue pressionar praticamente qualquer adversário no mundo hoje por um tempo relevante, né? A ponto de incomodar, de gerar situações de gol. Uma equipe que é muito intensa, que consegue equilibrar em termos de duelos, mas quando a gente fala da seleção brasileira com bola, gerando o jogo, é uma equipe que demonstrou que teve alguns problemas em conseguir trabalhar pela faixa central do campo, de atacar o funil, né, como a gente fala, com um pouco mais de consistência. E acho que a Nicole é uma jogadora que traz pro ataque do Brasil, né, essa questão de conseguir atacar esse centro do campo, né, essa zona do funil, com a bola no chão, né, não só por meio da velocidade, por meio de jogadas individuais, mas por meio de tabelas. Ela consegue ter um jogo de costas muito interessante. Fiz todo esse rodeio para elogiar a Nicole, acho que ela vai ser suplente, né? Não tenho convicção no que estou dizendo, porque acho que essas opções de ataque são... Temos alguns nomes muito certos aí, a gente vai debater, mas acho que a Nicole pode estar muito bem dentro quanto fora. Acho que é uma jogadora que tem muito potencial para estar entre as 23 também. A Aline Gomes também é uma outra jogadora que eu acho que estará entre as suplentes. Então, só para deixar claro, as minhas suplentes, Aline Gomes, Nicole e Angelina, que eu acredito, né, que serão. E a Aline Gomes, como você falou, é uma jogadora que vem fazendo uma baita de uma temporada. Acho que é hoje a atacante brasileira
no futebol adulto das jovens, no futebol adulto com maior projeção, né? E é uma jogadora que tem uma temporada muito boa, sendo decisiva, sendo importante, mas acredito que já temos muitas jogadoras nesse ataque que talvez hoje estejam à frente da Aline em termos de ter minutos com a Pia, da Pia saber o que essas jogadoras podem fazer, mas eu não me surpreenderia se a Aline aparecesse entre as 23 da Copa, até porque é uma jogadora que tem estofo para isso já nesse momento, já tão jovem. Mas acredito que vai ser Marta, vai ser Debinha, Adriana é uma peça importante desse terço final do Brasil. Geise, uma jogadora incontestável, né? A gente pode debater, conversar, questionar sobre a assertividade da Geise, né? A regularidade da assertividade dela, mas ela é uma jogadora que ela consegue pressionar, não só na questão de pressionar as adversárias pela bola, mas ela exerce uma pressão, ela estando em campo, ela exerce uma pressão nas defesas adversárias pelo modo de jogo dela, pelas coisas que ela consegue fazer em campo, né? Não só questões físicas, mas pela habilidade, pela coragem, pelo arrojo que ela tem, uma jogadora que apanha do começo ao fim do jogo, mas fisicamente duela, machuca as zagueiras, é uma jogadora muito forte. Enfim, ela é uma jogadora que incomoda muito e que consegue mudar cenários de partidas, né? Às vezes você tem a Geise fazendo um jogo nota 7 pela ponta direita, você centraliza ela no ataque ou muda ela de lado e ela pode mudar o cenário do jogo sem precisar efetuar uma troca dentro de campo. Então, acredito que essas jogadoras, Bia Zanerato, uma jogadora que tem 15 participações de gol no Campeonato Brasileiro, uma jogadora que para mim, é a melhor jogadora atuando no continente sul-americano, né, nos últimos anos, aí a Bia Zanerato, pelo menos as 2 últimas temporadas que ela esteve no Palmeiras. Então, são jogadores que a gente não imagina a seleção sem elas. Gabi Nunes, um nome de extrema confiança da Pia. Acho que ela é a jogadora do jogo aéreo, ela é a jogadora dos 15 minutos finais, mas pode ser também a jogadora de iniciar um jogo como iniciou contra a Alemanha, né, e corresponder. Então, ela é uma jogadora que a Pia tem muita confiança, e a Gabi Nunes, ela, pelo menos é o que me parece, ela sabe que se ela não tá em campo, ela é importante do mesmo jeito. Então, ela tá dentro dessa questão da Pia ter o grupo nas mãos. As jogadoras sabem, né, o que a treinadora quer de cada uma delas, principalmente essas que têm mais minutagem, que estão trabalhando com a Pia por mais tempo na seleção feminina e não ficam oscilando, né, de convocações sim tá, na outra convocação não tá. Essas jogadoras que são mais recorrentes em convocações, elas têm plena clareza, né, do papel delas, da importância delas e do que elas podem fazer para contribuir, os momentos em que elas podem entrar. Então, o meu sexteto, nem falei da Debinha, que é a artilheira da Era Pia, né? Então, Marta, Debinha, Adriana, Geise, Zanerato e Gabi Nunes, acho que são as 6 jogadoras de frente, mas lógico, né? Pode aparecer uma Ana Vitória como extrema, pode aparecer uma Duda Francelino como extrema, uma Ari Borges, claro, né? Ultimamente vem sendo utilizada assim. Então, assim, realmente, essa zona de meio campista é uma zona muito híbrida, né? A sua fala foi muito correta sobre o comentário da Pia, falando que utiliza as jogadoras em até 5 posições diferentes, imaginando do meio para frente da linha de 4, todo mundo pode aparecer ali em algum setor. Muito por isso ela testa muitas jogadoras em posições onde a gente não está muito acostumado a ver, mas acho que todo mundo que acompanha futebol feminino precisa entender que hoje existe um universo de opções, não só para a seleção, mas de jogadoras que hoje são profissionais, né, que estão no nível mais alto do futebol brasileiro, por exemplo, há mais tempo, ou com estofo para chegar nesse nível a curto prazo. É um universo muito menor do que existe hoje no futebol masculino, e a gente sabe pela questão estrutural de desenvolvimento da modalidade e tudo mais, isso é a nossa realidade até hoje. Então, é atual o treinador da seleção, ou a treinadora de qualquer treinadora de qualquer clube, utilizar as jogadoras em funções diferentes, em posições diferentes, natural. E muitas jogadoras vão se descobrir posições, novas funções. O caso da Caroline é um bom exemplo. E, Thiago, esse ponto
Esse ponto é interessante porque a gente tem uma Copa do Mundo, que é um torneio de tiro curto, um torneio de viagens, algumas delas bem longas, né? Austrália, Nova Zelândia são países aí que as distâncias vão ser grandes. Você tem um tempo pequeno de recuperação e dentro mesmo da partida, você pode encontrar diversos cenários. Então, você precisa preparar a sua seleção com alternativas para enfrentar esses cenários. Então, acho que daí a importância dos testes, e achei muito interessante a sua fala sobre a Gabi Nunes, porque a Pia já falou e a gente já viu experiências em outros exemplos, né, melhor dizendo, em outras seleções, de que você não tem 11 titulares, você tem um grupo e algumas jogadoras exercem um papel muito importante vindo do banco. A gente teve muito essa sensação na Inglaterra da Eurocopa, que tinha ali reservas muito decisivas para mudar o panorama da partida, e a Gabi Nunes pode ser, sim, essa Amanda, jogadora. e muitas vezes o papel da reserva é realmente ser decisiva nos últimos 30 minutos de jogo. Acho que é uma coisa importante que a gente pouco reflete aqui no Brasil, é que os primeiros 15 minutos de um jogo de futebol não são iguais aos últimos 15. O primeiro tempo não é igual ao segundo, né? Existem jogadoras que rendem mais por 60 minutos, existem jogadoras como a Caroline que rendem 120 minutos, tá lá no mesmo ritmo. Mais que ele seja planejado, estruturado, pensado, treinado, quando a bola começa a rolar, o imprevisível entra em campo. Então você não sabe o que esperar e muitas vezes você precisa ter essas cartas na manga de jogadores que têm papéis menores em termos de tempo em campo, mas tão importantes quanto jogadoras que iniciam como titulares. E acho que isso se encaixa muito na questão da Gabi Nunes. Exatamente, e só para falar rapidamente sobre a Bia Zanerato, né? Ela é uma jogadora que tem tido alguns problemas físicos desde abril. Ela teve ali um probleminha muscular naquela data FIFA, e desde então, com alguns minutos controlados pelo Palmeiras, saiu lesionada recentemente. Então, é um nome que está certo na Copa, salvo alguma lesão que não dê para recuperar, né? Mas aí a Pia tem outras opções para poder utilizar. Bom, gente, já partindo aqui para a reta final, acho que a gente já fez um panorama dos nomes que a gente considera aí que estão muito bem encaminhados, para não dizer completamente certos, né? Vemos aí a nossa diferença basicamente está em pouquíssimas vagas. A gente tem, se a gente for olhar na tela, 2 goleiras garantidas, mais 7 jogadoras de defesa que a gente imagina que estão garantidas. Nisso já dão 9 jogadoras, com mais 5 meio-campistas. Nisso aí a gente já parte para 14 e 6 atacantes, passamos para 20. Então faltam aí para decidirmos 3 nomes: uma goleira, uma defensora e uma jogadora do meio para frente. Eu, Thaís e Thiago, a gente teve algumas divergências nesses nomes para escolher. Então a gente optou por mostrar aqui para vocês o cenário de cada um para essa lista de 23 mais 3. Lembrando que não é exatamente a lista que eu levaria, que o Thiago levaria, que a Thaís levaria, é a lista que nós achamos que a treinadora Pia Sundhage escolherá. Então, para começar esse exercício, vamos aí com a irmã de José Nino, a fera, Thaís Viviane, manda aí, passando rapidamente, assim, só por essas suas escolhas, né? A sua escolha de terceira goleira, a sua escolha de defensora e qual jogadora você escolheu ali do meio para frente e as suas peças suplentes. Um balanço rápido. Inclusive está aqui do meu lado ele. Terceira goleira, eu vou com a Camila, pela última convocação, acho que é quem está mais fresca na mente da Pia aí, mas, como eu falei, se pintar outra pessoa aí nessa posição não surpreende. Aqui, na defesa, eu acho que vão 5 zagueiras, por isso eu botei a Tarciane aqui, eu acho que ela vai ser a peça escolhida, até porque ela pode, vez ou outra, aparecer como mais aberta, né? Quase como uma lateral. A gente já viu a Pia tentando fazer isso. A Tainara também pode fazer essa função, né? Numa linha de 3. Como ela testou uma linha de 3 contra a Inglaterra, se o Brasil avançar bem, não vai me surpreender caso essa linha de 5, né, com 3 zagueiras, volte
e aí é interessante ter mais zagueiras no elenco. No meio de campo, eu e a Amanda, eu sei que a gente convergiu aqui para 5 atletas só, né, no meio, e uma atacante a mais, no meu caso aqui foi a Nicole, a escolhida. Para suplência, Palermo, que foi quem fez esse ciclo, né, e aí a gente vai descobrir se a Pia vai optar por mais uma zagueira ou por mais uma lateral, né, apesar de que a gente, como eu falei, versatilidade. Aline Gomes, apareceu na última convocação, faz um bom campeonato brasileiro, não vai me surpreender se for chamada aqui. E Duda Francelino. Acho que essas vão ser as 3 suplentes. Eu não vejo lógica em levar a Angelina de suplente, por exemplo. Eu sei que o Thiago botou, mas eu acho que a Angelina vai dentro do grupo das 23, ou eu acho que ela fica nos Estados Unidos para dar sequência, né, à recuperação, à fase final aí da recuperação, que é começar a ganhar minutos, né? Então, eu vou nessa linha. Qual é a sua linha aí? Bom, vou passar aqui para as minhas 23 mais 3. Eu tô indo também de Camila, porque acredito que a goleira aqui ganhou um voto de confiança nessa última chamada, numa posição totalmente aberta, e eu acredito que os poucos minutos da Natasha nesse último ano, né, no pós-Copa América para cá, eu acredito que isso aí vai acabar pesando contra a Natasha, por exemplo. A Gabi Barbieri é uma goleira muito jovem, então acho que a Pia nesse início vai acabar optando pela Camila, mas lembrando, Thiago Mel, preparador de goleiras, ele tem um peso muito grande também nessa escolha. Na defesa, eu tô indo de Fê Palermo ao invés da Tarciane, porque eu acho que aí vai entrar a questão da experiência da Fê Palermo e também da confiança da treinadora. É uma jogadora que está aí nesse grupo da Pia há muito tempo, e ela também faz funções diferentes. A Pia utilizou a Palermo, por exemplo, como uma terceira zagueira na Copa América, então é uma jogadora que tem esse quê de versatilidade. Acho que não vive o melhor dos seus momentos em clubes, mas acredito que estará lá, e por isso coloquei Tarciane na lista de suplentes, apesar de achar que a Tarciane tem boa chance sim de aparecer entre as 23, mas ela como suplente também é uma experiência muito positiva, pensando em amadurecimento, de estar ali com o grupo, de estar naquele ambiente de Copa, de Mundial. Eu estou considerando 5 meio-campistas apenas, porque, na verdade, tem uma jogadora que vai acabar entrando nesse meio-campo, que é a Adriana. Uma peça que a Pia utilizou inúmeras vezes por ali. Então, eu estou considerando que a treinadora vai acabar passando, por exemplo, aqui, ó, a Adriana para o setor de meio-campo, e isso vai gerar mais uma vaga no ataque. Eu acho que quem ela vai levar será a Nicole, muito pelas últimas atuações dela. Eu achei a She Believes da Nicole muito boa, uma jogadora que conseguiu mostrar alternativas e características diferentes das jogadoras que a gente tem. E também um lado positivo da Nicole é que lá naquele começo, naquela primeira chamada lá da renovação, pós-Tóquio, que ela fez aquele amistoso contra a seleção da Argentina, foi talvez a melhor jogadora que fez dupla com a Marta. Infelizmente, a Nicole acabou tendo uma lesão gravíssima, rompeu o ligamento cruzado anterior, então não pôde dar sequência ali, mas ela já mostrou esse ponto positivo. Então, eu acho que a Pia vai levar a Nicole, mas é uma jogadora que teve lesões recentes, então é um ponto para a gente ficar de olho. E por isso, estou considerando Duda Francelino e Aline Gomes na minha lista de suplentes. Acho que as boas atuações pela seleção brasileira fazem com que a Ana Vitória ganhe essa vaga nas 23 e a Duda Francelino acabe indo para a lista de suplentes. Mas essa minha lista de suplentes são de jogadoras versáteis. A Tarciane, uma zagueira, mas que pelo alto grau de versatilidade das nossas defensoras, ela pode substituir qualquer uma ali caso role um imprevisto. Duda Francelino pode substituir qualquer meio-campista e qualquer atacante também. E a Aline Gomes é uma peça que a gente sabe, extremamente dedicada, um trabalho sem bola muito bom, muito jovem e que pode ser utilizada até mesmo como lateral. A Pia já falou que tem essa ideia para a Aline, então ela também entra no caso da Tarciane de ser uma peça para ganhar essa experiência. Então eu acredito que o cenário não deva fugir muito nisso.
Então, vamos ver agora o time do Thiago. Bom, acho que conversando aí, já deu para deixar bem claro aí mais ou menos por que eu tô projetando esse time, mas falando do gol, né? Acho que a Natasha entra com essas possibilidades um pouquinho a mais aí do que as outras goleiras para compor um trio com Luciana e Lele, que já são certezas. Lele é a titular da competição. Rafael e Tainara, as titulares. Kathleen, a primeira opção para ou compor uma linha de 3 ou substituir uma das duas jogadoras. Lauren, uma jogadora que cresceu muito aí na última temporada europeia. Antônia e Tamires são titulares absolutas. Bruninha, um momento muito bom, né, na Liga Americana. E a Fê Palermo, por ser uma jogadora que traz características que são muito interessantes para o setor, pensando o jogo como a Pia pensa, né, e imaginando os desafios que o Brasil vai ter, principalmente em termos de duelos. A gente vai enfrentar nessa Copa do Mundo algumas das seleções com as melhores ponteiras do mundo, né? Temos algumas delas, mas muitas seleções com algumas das jogadoras mais agressivas, um contra um mais forte e fisicamente muito fortes também. Então, acho que a Fê Palermo é essa jogadora que pode ser uma peça que traga um pouco mais de segurança nesse sentido. Meio campo, Caroline, para mim, é a melhor jogadora do último ano dentro da seleção feminina. Desde a Copa América, é a melhor jogadora da seleção feminina. Ari Borges, uma baita de uma certeza também. Vai ser titular, a dúvida é onde. Luana, uma jogadora que a Pia tem muita confiança, que eu acho que o principal indicador da Luana não só estar na Copa, mas ser provavelmente uma titular, são os dois jogos contra, né, Inglaterra e Alemanha, que acho que mostram como a vaga estava em aberto, esperando a Luana se recuperar, enquanto ninguém ocupava aquela vaga de uma forma muito consolidada. A Angelina ocupou, mas depois se lesionou, acabou voltando para a dona da posição lá atrás, que era a Luana. Duda Sampaio, uma das melhores jogadoras do Brasil também, nesse momento, nessa temporada, por mais que tenha tido poucos jogos, uma jogadora que é muito decisiva no terço final e que pode trazer essa característica de conseguir iniciar as jogadas com uma qualidade no passe um pouco mais refinada, né? Ela é essa jogadora que pode trazer essas possibilidades para o nosso meio campo. Infelizmente, a lesão dela tirou um pouco desses minutos que seriam importantes para ela ter na seleção, principalmente, e no clube, né? Para se consolidar muito mais nesse sentido, mas acho que é uma jogadora que está praticamente dentro do grupo. Ana Vitória e Duda, eu já acabei falando, né, um pouco antes, são jogadoras que acredito que, pelo que elas podem trazer, vindo do banco principalmente, são jogadoras que estarão dentro do grupo da seleção. Marta, The Last Dance da nossa rainha aí, né, provavelmente em Copas, né, e Olimpíadas eu não vou cravar. Debinha, nossa principal atacante em termos de números de participações em gol. Adriana, uma jogadora que consegue ser muito contundente, né? Ela consegue ser essa extrema com muita assertividade na finalização dentro e fora da área, então é uma jogadora que não dá para abrir mão de jeito nenhum. Geise é um fenômeno da natureza, né? Muito difícil de lidar, qualquer defensora de lidar com a Geise num bom dia dela. Bia Zanerato, para mim, é a melhor jogadora do continente atualmente. A Gabi Nunes, a jogadora de extrema confiança e que tem um papel muito importante aí dentro da seleção, mesmo tendo minutos mais escassos do que as outras atacantes muitas vezes. E aí meu trio de suplentes seria uma aposta na Aline Gomes, de estar no grupo, né? Mesmo que ela não jogue, só dela estar presente vai ser uma experiência que vai desenvolver muito ela. Acho que isso cabe um pouco também para a Angelina, muito por isso que eu coloquei a Angelina dentro desse grupo, e até para a Nicole, que também é uma atacante muito jovem, mas não me surpreenderia se uma das três, se duas das três, ou se as três estiverem entre as 23 aí, que vão para a Copa, com outras suplentes sendo elencadas pela treinadora sueca. E lembrando que a Pia é uma treinadora que gosta muito de jovens, né? Ela aposta muito em jovens, ela se sente confortável, confia muito, passa realmente confiança para as jogadoras nesse ponto. Bom, gente, a gente está chegando no final dessa convocação simulada. Aproveitar para deixar aqui na tela os horários e os jogos da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. O Brasil estreia
contra o Panamá no dia 24 de julho, 8 horas da manhã de Brasília. O nosso segundo jogo será contra a França no dia 29 de julho, às 7 da manhã de Brasília, talvez o confronto mais importante desse grupo, porque deve indicar qual será o caminho da seleção brasileira no chaveamento de oitavas de final, e fechamos a primeira fase contra a Jamaica no dia 2 de agosto, às 7 da manhã. E aí, para passar agora o chaveamento, aquele chaveamento assim, gente, tira o print nessa tela, deixa nos comentários, posta no Twitter, posta no Instagram, qual é a previsão de vocês? Como é que vai ser aí o chaveamento? Quem vai passar em primeiro? Quem vai passar em segundo? A sequência do campeonato? A gente percebe que temos dois lados distintos porque temos duas sedes nessa Copa do Mundo, Austrália e Nova Zelândia. Então, os grupos A, C, E e G vão cruzar entre si até chegar numa final. E os grupos B, D, F e H, da mesma forma, esses grupos cruzam entre si até chegar um finalista. Então, a seleção brasileira só pode, por exemplo, encontrar Estados Unidos, Espanha, Suécia, Holanda numa possível final. E aí a gente vê ali o nosso caminho, né? O grupo do Brasil é o grupo F, então o grupo F cruza com o H. O primeiro do F joga com o segundo do H, o segundo do F com o primeiro do H. Estamos aqui na torcida para um bom chaveamento, para o Brasil, se Deus quiser, fugir, por exemplo, de Alemanha, de Inglaterra, nas primeiras fases de mata-mata, mas é aquilo, Copa do Mundo, a gente não tem muito como escolher adversário, né, Thaís, né, Thiago? A gente caiu num chaveamento difícil, mas temos uma seleção que se mostra muito competitiva, que consegue enfrentar de igual para igual todos os adversários do mundo. Se a gente vai ganhar ou não, aí é uma consequência do jogo, do cenário do jogo, mas conseguimos trazer dificuldades para todas essas seleções. Queria agradecer aqui a presença de você, Thiago, a presença de você, Thaís, aproveitar e liberar o espaço aí, Thiago, para você dar o seu destaque final aí nessa possível convocação, expectativa de Copa do Mundo, chaveamento, manda bala aí. Eu torço para que a Aline Gomes faça parte, por exemplo, aí do grupo, né? Acho que é uma jogadora que tem muito a crescer, projetando dentro do que eu imagino que a Pia possa fazer. Eu tenho convicção de que a Aline estará na Oceania, mas se ela vai fazer parte das 23 ou não, aí é a minha grande dúvida. Torço para que faça, é uma jogadora que tem um teto gigantesco aí, acho que quanto mais experiência nesse sentido, e a Pia é a treinadora certa para isso, acho que mais a nossa jogadora vai se desenvolver, não só para a Ferroviária, mas para a seleção feminina num todo aí também, para o futebol brasileiro, sendo uma jogadora aí geracional para a gente acompanhar desde o início aí até 30, 35 anos aí de idade, enfim. Torço por isso, acho que, como você falou, um chaveamento que não é fácil, mas acho que se a gente pegar a última grande competição do Brasil, onde o Brasil escolheu, né, enfrentar o Canadá, acho que dá para a gente dizer isso, né? Às vezes o chaveamento ele é um pouco relativo, né? A gente escolheu cruzar com a futura campeã, talvez deixamos de enfrentar a seleção americana mais acessível dos últimos tempos, né? Para ser vencida aí numa grande competição. Todavia, não é um julgamento, também não dá para cravar que foi realmente uma escolha. O Brasil tirou o pé contra a Zâmbia, mas também por ser uma competição de tiro curto, por ter toda a questão do desgaste envolvido aí, mas acho que a gente tem que levar todo o jogo como uma final realmente, não é um papo de coach, não é papo de porque se você tira o pé dentro de uma competição dessa, depois para você retomar a aceleração, talvez seja um pouco difícil. Então, lógico, a gente torce para ser um chaveamento mais acessível possível, mas quem vier, a gente vai ter que encarar. Contra a França na segunda rodada, já vai ser a primeira final dessa equipe aí na Copa do Mundo. Então, acho que todos os jogos têm que ser encarados com muita seriedade e a gente entender o tamanho da nossa seleção, né, dentro dessa competição. Não somos favoritas, mas somos uma ameaça a todas as seleções que vão disputar o título aí. Então, acho que é isso que o torcedor brasileiro tem que ter em mente. Nós não somos as favoritas, mas podemos vencer qualquer equipe. Então, existe uma diferença entre
entrar no mesmo patamar de uma seleção americana, inglesa, alemã, não é o nosso caso, mas somos uma ameaça real para essas seleções. Elas vão tratar a gente com muito respeito, com muita seriedade, e a gente mais ainda com relação a elas, mas sem medo de cruzar com elas, seja quanto antes aí no mata-mata, ou seja numa eventual final aí. Todas as seleções que são candidatas ao título são seleções que o Brasil tem capacidade de vencer, né? Se é favorito ou não é outro papo, mas o Brasil tem capacidade de vencer qualquer seleção nessa Copa. Thaís, sempre um prazer papear aqui, debater com você. Lança seus destaques finais, já passando essa sua expectativa para a Copa. Expectativa do nível interessante a primeira fase, particularmente, eu acho que pela ampliação, talvez não chegue na nossa expectativa, né, completa, mas o mata-mata eu acho que vai ser imperdível, eu acho que a gente vai acompanhar das oitavas até a final e a disputa de terceiro lugar jogados, né, num nível muito interessante. Eu acho que tem uma gama de seleções bem legal para a gente acompanhar aí. O Brasil é uma delas. Eu acho que é o título mais aberto dos últimos anos. Eu acho que não descarta as americanas, mas eu acho que o ápice passou ali, né, após os 2 títulos consecutivos. Então, oi. Desculpa interromper sua fala final, mas assim, eu tenho certeza que você tem ciência disso, mas só para deixar claro para quem está assistindo a gente, um título acessível não significa que é fácil, né? É mais difícil, né? É uma briga de foice, né? Todo mundo ali, se a gente sabe que é o título mais aberto dos últimos anos, eles sabem lá também que é o título mais aberto dos últimos anos. Eu acho que a gente pode pontuar ali uma ou outra seleção com um certo favoritismo, mas para mim não é cravado. Assim, eu acho que a Alemanha chega bem, eu acho que a Inglaterra, apesar dos desfalques, chega com mais confiança por ter vencido a Euro. Os Estados Unidos, apesar desse momento de transição, é sempre uma seleção perigosa, né? É sempre uma seleção perigosa, porque fisicamente elas competem muito. Tem a questão do acreditar até o fim, né? Elas têm muito imbuído nelas ali. Você tem uma geração da Espanha, talvez seja a melhor geração, mas a parte interna para pegar. Tem o Japão, que estava morto nos últimos anos e a gente viu agora, começo de 2023. Uma seleção muito interessante. Falta um atacante ali mais físico, mais capaz de triangular absurdamente, né? E de repente envolve, né, nessas triangulações. Então é traiçoeiro. É traiçoeiro. Eu achei a Holanda bem competitiva contra a Alemanha. Outra que estava meio xoxa nos últimos anos, mas voltou fazendo um jogo muito interessante. Então está super aberto. Super aberto. Vamos ver como é que vai ser. Até a França, que a gente falou, nossa, os desfalques da França, sem Catotô, Cascarino machucando. O Renato me surpreendeu levando um monte de jovem super qualificada e pode ser uma seleção, tem tudo, na verdade, para ser uma seleção bem perigosa. Então, para o mata-mata, eu estou super animada, estou muito, não é confiante, mas eu acredito no potencial da seleção brasileira. Espero que a gente possa ver aí o Brasil competindo, quem sabe, depois de muito tempo avançando para além do seu primeiro mata-mata, né, que já seria um feito excelente para a nossa seleção. Eu sei que as meninas, e a gente reforça aqui, né, vão lá ouvir o Space, que está lá no @Rainhas da Copa no Twitter. Sei que elas querem, estão famintas por coisas maiores, mas é um passinho de cada vez. Eu acho que o Brasil pode fazer coisas interessantes nessa Copa do Mundo. Exatamente, Thaís, Thiago. Bom, pessoal, um episódio bem extenso da gente falando aí sobre essa convocação mesmo, que a gente está esperando bastante. Lembrando, a convocação vem aí no dia 27 de junho, às 16 horas. Vamos cobrir da melhor forma possível no Planeta Futebol Feminino. Então, curtam os nossos conteúdos, se possível, inscrevam no canal, compartilhem para que a gente possa movimentar esse YouTube e o YouTube possa entender que esse conteúdo está sendo relevante e espalhar para mais pessoas. Fiquem ligados nos próximos vídeos que também vão sair daqui de outras seleções. E é isso daí. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente até o final, a presença do Thiago, da Thaís, e até a próxima. Lembrando, Copa do Mundo aqui no Planeta Futebol Feminino. Até mais.